Vamos identificar então os dois tipos de dons que nós temos. O primeiro são os dons naturais. Esses são os nossos talentos, ou o talento profissional, o talento artístico. Então você se preparou, se capacitou para ser um médico, para ser um doutor, para ser um juiz, um advogado. Você usou do seu talento e do seu dom natural. No caso, são presentes também dados por Deus. O talento e o dom natural é a capacidade que você tem de absorver, de gerar, de criar, através do seu estudo, do seu esforço pessoal. Você tem um talento profissional. A gente vê aí pessoas que nunca tiveram oportunidades, estudam e crescem profissionalmente, pessoas que têm um talento para o futebol, para a área esportiva, talentos de dons artísticos como músicos, enfim, usam seus talentos, eles crescem como pessoa. Então nós temos isso em nós, são dons naturais, nós temos aí uma média de 700 dons naturais. Basta com que você procure dentro de você isso e cresça nisso e busque se capacitar nisso, e você vai perceber que você vai fazer coisas que você gosta com muito prazer. Isso é um dom natural de Deus. Pessoas que gostam de exercer, por exemplo, a medicina, é um dom natural. Pessoas que gostam de mexer com natureza, é um dom natural. Elas se sentem bem fazendo aquilo. Aquilo lhes foi dado por Deus para uso pessoal. Isso te leva ao sucesso. Isso te leva a crescer como pessoa, crescer como indivíduo, crescer como pai, crescer como profissional, crescer como um membro da sociedade que produz. Isso te leva aí a patamares muito altos. Então, se você cresce como pessoa, como profissional, se você usa o seu dom natural, exerce esse dom natural, busca aperfeiçoamento nesse dom natural, o resultado disso só pode ser sucesso. O resultado disso só pode chegar ao cume, o patamar de sucesso, um sucesso pessoal que deve ser pautado na humildade, mas sabendo que você recebeu esses dons naturais justamente para isso, para crescer mesmo. Você tem o direito de crescer, de usar o talento natural para crescer, enfim. Mas deve glorificar a Deus por isso, porque também é um presente de Deus para nós. Então, esses são os dons naturais que nós temos. Não devemos confundir com os dons espirituais. Os dons naturais também são presentes de Deus para a nossa vida. Eles é o que fazem, é o que nos move ao patamar aí do sucesso, e é o resultado final de toda uma vida dedicada aí a alguma atividade que você faz com alegria, que você faz com garra, com gana, com vontade. Então esses são os dons naturais. Os dons espirituais. Então lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 6, na parte A, fala sobre os dons espirituais. Mas os dons espirituais têm uma função distinta e específica dentro da nossa vida. Então, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Os dons espirituais, eles diferem dos dons naturais, e eu quero acrescentar aqui uma interpretação minha acerca desse tema. Os dons espirituais você recebe e o retorno é para Deus. Os dons naturais você recebe, o retorno é para Deus, mas o beneficiário final é você. Através dos dons naturais você atinge o sucesso, o reconhecimento. Não é pecado nenhum. A fama não é pecado. O pecado é transformar a fama nesse estilo de vida e não reconhecer Deus como o autor disso. Esse é o grande problema. Os dons naturais nos levam a isso. Só que os dons espirituais, eles nos são dados para um propósito específico segundo aquilo que Deus deseja na nossa vida. Então ele nos dá segundo a graça, segundo a vontade e soberania dele. Para quê? Essa é a grande questão dessa aula. Nós vimos aí que nós temos pelo menos dois dons distintos, os dons naturais, os dons espirituais. E agora a grande pergunta que a gente faz é: para quê?
1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 12, você vai descobrir essa resposta. Assim, também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Dom espiritual só tem um foco, um propósito e um alvo: edificação da igreja. Nós não temos recursos para criar um programa de televisão, não temos recursos para gravar, enfim, programas, não temos recursos para contratar uma empresa de marketing. O que a gente usa é o dom natural. Então, como a gente trabalha com informática, nós usamos o dom natural que Deus nos deu através da capacitação na área de informática para tentar colocar dentro da internet a mensagem através do dom espiritual, do ensino, para que haja edificação da igreja e nunca fama. Por isso nós colocamos esta mensagem na internet, porque nós acreditamos que é possível edificar a igreja e aqueles que navegam na internet em busca de uma mensagem, de uma palavra, enfim, de uma resposta. E nós acreditamos que nós podemos edificar a igreja através dessa mensagem. Mas nunca e jamais buscar fama, glória e honra própria através dos dons espirituais. Então, os dons espirituais, segundo 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, é muito cristalino, é muito claro. Visto que desejais dons espirituais, você deseja dons espirituais, você quer ter uma intimidade com Deus, você quer receber esse presente de Deus, então procura progredir nisso. Para quê? Para a edificação da igreja. Propósito final, edificação da igreja. Alvo, edificação da igreja. Propósito, edificação da igreja. Não há um outro propósito que não seja a edificação da igreja. Então, cai por terra qualquer tentativa humana de usar o dom espiritual para benefício próprio, de usar o dom espiritual para o crescimento em termos de fama, glória, honra e poder para si mesmo. Dons espirituais, eles servem para um único propósito, que é a edificação da igreja.